Você já parou para pensar por que a Lua não cai na Terra? Afinal, se você soltar uma pedra, ela cai. Se você jogar uma bola para cima, ela volta. Então, por que um objeto gigantesco como a Lua, que pesa 73 quintilhões de toneladas, simplesmente não despenca sobre nossas cabeças? A resposta está em algo que parece mágica, mas é pura física. A Lua está caindo o tempo todo. Só que ela nunca chega. Sim, você leu certo. A Lua está em queda livre neste exato momento. Mas antes que você entre em pânico, entenda. Ela cai ao redor da Terra, não em direção à Terra. E essa diferença faz todo o sentido do universo. A batalha invisível, gravidade, puxa velocidade, empurra. Imagine que você está girando uma pedra amarrada numa corda. A pedra quer sair voando em linha reta, mas a corda a puxa para dentro. O resultado, ela fica girando em círculo. A Lua funciona exatamente assim. Só que a corda é a gravidade da Terra. E a vontade de sair voando é a velocidade lateral da Lua. A gravidade da Terra está o tempo todo puxando a Lua para baixo. Se a Lua estivesse parada no espaço, ela realmente cairia aqui em poucos dias. Mas a Lua não está parada, menos. Ela se move a incríveis 3.683 quilômetros por hora. Essa velocidade é suficiente para que, enquanto a gravidade a puxa, ela continue errando a Terra e passando de raspão. É como tentar acertar um alvo em movimento. A gravidade puxa a Lua para baixo, mas a Lua se move tão rápido de lado que ela acaba curvando seu caminho ao redor do planeta. O resultado é uma trajetória circular, ou melhor, elíptica, menos que chamamos de órbita. O equilíbrio perfeito. Se a Lua fosse mais devagar, a gravidade venceria e ela cairia. Se fosse mais rápida, ela escaparia para o espaço. Mas a velocidade dela está em perfeito equilíbrio com a força gravitacional da Terra. Esse equilíbrio se formou há bilhões de anos e se mantém até hoje. Então, sempre que você olhar para a Lua no céu, lembre-se, ela não está parada. Ela está correndo, caindo e falhando em acertar a Terra desde sempre. E continuará assim por muito tempo ainda. Você já olhou para a Lua e pensou que ela está lá, paradinha no céu? E se, por um segundo, ela realmente parasse de se mover? O que aconteceria? A resposta é simples e assustadora. Ela cairia em cima da gente. Sem a velocidade que a mantém em órbita, a única força puxando a Lua seria a gravidade da Terra. E a gravidade, meu amigo, só sabe puxar. A Lua começaria uma queda livre em nossa direção. E não seria uma queda lenta. Estima-se que levaria apenas uns 4 ou 5 dias para o impacto acontecer. No momento final, ela estaria vindo a mais de 10.000 quilômetros por hora. A colisão seria o fim de tudo. A energia liberada seria milhões de vezes mais forte que todas as bombas nucleares do mundo juntas. A crosta da Terra se despedaçaria, oceanos evaporariam e a atmosfera seria arrancada do planeta. Seria o fim da vida como a conhecemos. Mas calma, pode respirar aliviado. Isso nunca vai acontecer. No vácuo do espaço, não existe nada para frear a Lua. Uma vez que um objeto está em movimento, ele continua em movimento para sempre, a menos que uma força gigante o empurre na direção contrária. E não existe nada no nosso sistema solar capaz de fazer isso com a Lua. A Lua, na verdade, está se movendo a uma velocidade impressionante, completando uma volta na Terra a cada 27 dias. Ela só parece parada porque está muito, muito longe. Então, da próxima vez que você olhar para o céu, lembre-se, a Lua não está parada. Ela está em uma dança cósmica perfeita, um equilíbrio delicado que permite que a vida aqui na Terra curtiu essa viagem pelo espaço. Então, se inscreve no canal para não perder as próximas curiosidades do universo. Valeu! A verdade científica sobre a Lua está uma verdade que pode surpreender você. A Lua não está caindo na Terra. Na verdade, ela está se afastando. Isso mesmo. A cada ano que passa, a Lua se distancia
de nós cerca de 3,8 centímetros. Pode parecer pouco, mas ao longo de milhões de anos, isso faz uma diferença enorme. Por que a Lua está se afastando? A resposta tem a ver com as marés. A gravidade da Lua puxa os oceanos da Terra, criando as marés altas e baixas, que vemos todos os dias. Mas a Terra também gira sobre seu próprio eixo, e essa rotação arrasta as marés um pouco para frente da posição da Lua. Esse arrasto cria uma pequena força que empurra a Lua para frente em sua órbita. E quando você aumenta a velocidade de um objeto em órbita, ele sobe para uma órbita mais alta. É como se a Terra estivesse, sem querer, dando um empurrãozinho na Lua para longe. Ao mesmo tempo, a Terra está perdendo velocidade de rotação. Nossos dias estão ficando mais longos, menos cerca de 1,7 milissegundos por século. Daqui a bilhões de anos, um dia na Terra poderá durar 47 horas. A Lua já esteve muito mais perto há 4,5 bilhões de anos. Quando a Lua se formou, provavelmente após uma colisão gigantesca entre a Terra e um objeto do tamanho de Marte, ela estava a apenas 22 mil quilômetros de distância. Hoje, está a 384.400 quilômetros. Ela se afastou mais de 17 vezes a distância original. Naquela época, as marés eram gigantescas. Ondas de centenas de metros de altura varriam o planeta. A Lua no céu parecia enorme, ocupando uma área 15 vezes maior do que vemos hoje. E os dias duravam apenas 5 horas. Existe um limite, sim. A Lua não vai se afastar para sempre. Eventualmente, a Terra e a Lua entrarão em travamento de maré, um estado em que ambas sempre mostrarão a mesma face uma para a outra. Nesse ponto, a transferência de energia vai parar e a distância entre os dois corpos se estabilizará. Mas isso só vai acontecer daqui a cerca de 50 mil anos, muito depois do Sol ter se expandido e engolido ambos os corpos. Então não é algo com que devemos nos preocupar. Então a Lua nunca vai cair? Correto. A Lua não está caindo. Ela está em uma órbita estável e até mesmo lentamente se afastando. Não há risco real de colisão. O movimento dela é previsível, constante e seguro. O que mantém a Lua no lugar não é um apoio ou um fio invisível, mas sim um equilíbrio elegante entre forças físicas. E esse equilíbrio é tão confiável que podemos prever a posição da Lua com precisão de milímetros daqui a décadas. Uma das perguntas mais comuns que as pessoas fazem sobre o espaço é: se não acham no espaço, por que as coisas não caem? A confusão vem de uma ideia que aprendemos desde pequenos. Objetos precisam de algo para segurá-los. Se você solta uma caneta, ela cai. Se você coloca um livro sobre a mesa, ele fica lá porque a mesa o segura. Então, naturalmente, pensamos que a Lua também precisaria de algo para sustentá-la. Mas no ESPA, o não existe em cima ou embaixo. Essas direções só fazem sentido quando há gravidade forte o suficiente para criar um referencial menos como na superfície da Terra. A diferença entre peso e massa aqui na Terra, sentimos nosso peso porque a gravidade nos puxa para baixo e o chão nos empurra para cima. Essas duas forças se equilibram e nós ficamos parados. Mas no ESPA, o longe de planetas e estrelas, não há gravidade forte agindo. Então, não há peso. A Lua tem massa, menos muita massa, mas não tem peso, porque não há nada grande o suficiente perto dela para criar uma força gravitacional dominante. A Terra puxa a Lua, sim, mas a Lua também está se movendo, então ela nunca cai. A ilusão do apoio: quando vemos a Lua no céu, nosso cérebro automaticamente tenta encaixá-la em nosso modelo mental de como as coisas funcionam. Achamos que ela deve estar apoiada em algo, mas a verdade é que a Lua está em queda livre, só que uma queda que nunca termina, porque ela está sempre errando o alvo. Pense em um astronauta dentro da Estação Espacial Internacional. Ele está flutuando, certo? Mas na verdade, ele está caindo em direção à Terra o tempo todo. A estação também está caindo, mas ambos estão se movendo tão rápido de lado que continuam errando o planeta. Isso é o que cria a sensação
de flutuação. A Lua funciona do mesmo jeito. Ela não precisa de apoio porque está em constante movimento. E movimento, no vácuo do espaço, não precisa de esforço para continuar. A primeira lei de Newton, Isaac Newton, explicou isso há mais de 300 anos. Um objeto em movimento tende a continuar em movimento, a menos que uma força atue sobre ele. No espaço, não há atrito, então não há nada para parar a Lua. Ela simplesmente continua. A gravidade da Terra não para a Lua. Ela apenas curva o caminho dela. Em vez de seguir em linha reta para o espaço profundo, a Lua segue uma curva ao redor da Terra. E essa curva é o que chamamos de órbita. Por que isso importa? Entender que a Lua não precisa de apoio ajuda a entender como funcionam satélites, sondas espaciais, planetas, estrelas e até galáxias. Tudo no universo está em movimento, e tudo segue as mesmas regras básicas. Não há mágica mantendo a Lua no céu, há física. E essa física é tão elegante, tão precisa, que permite que a Lua dance ao redor da Terra há bilhões de anos e continuará dançando por bilhões de anos, mas órbita não é flutuar. Desvendando o maior mito do espaço, vamos encerrar desfazendo um dos maiores mitos sobre o espaço. A Lua não está flutuando, ela está caindo. Muita gente imagina que objetos no espaço simplesmente flutuam porque não há gravidade, mas isso está completamente errado. A gravidade existe em todo lugar do universo. Ela é a cola que mantém tudo junto. Estrelas, planetas, galáxias. O que acontece no espaço não é ausência de gravidade, é queda livre contínua. O que é queda livre? Queda livre é quando você está caindo, mas não sente o próprio peso. Imagine estar em um elevador cujo cabo se rompeu. Durante os primeiros segundos, antes de você perceber o perigo, você se sentiria leve, quase flutuando. Isso porque você e o elevador estão caindo juntos. A Lua está nessa situação o tempo todo. Ela está caindo em direção à Terra, mas como também está se movendo muito rápido de lado, ela nunca atinge o chão. É uma queda eterna, elegante, previsível. Por que astronautas flutuam? Quando você vê astronautas flutuando dentro da Estação Espacial Internacional, eles não estão em gravidade zero. Eles estão caindo. A estação está caindo. Tudo ali está caindo em direção à Terra. Mas a estação se move a 28 mil km/h. Então, enquanto ela cai, ela também se desloca horizontalmente e acaba errando a Terra repetidamente. Isso cria a ilusão de flutuação. Se você pudesse desligar a velocidade da estação, ela cairia em linha reta e se espatifaria na superfície em poucos minutos. A beleza do equilíbrio orbital. Uma órbita é, essencialmente,